A entrega é a máxima representação de conhecer a si mesmo. Quando a gente não consegue entregar, significa que a gente ainda não aceitou a nossa natureza divina. Então, no vídeo de hoje, eu quero conversar com vocês sobre o que é a entrega, por que é que a gente tem tanta dificuldade em entregar e como é que a gente faz isso na prática na vida, como é que a gente pratica a entrega no nosso dia a dia. Vem comigo? Eu sou a Renata Fernandes e este é o Reconexão Interior. Ontem eu assisti a um vídeo da Oprah Winfrey, aquela apresentadora americana, contando sobre uma história de entrega e manifestação na vida dela. Ela fala que quando ela leu o livro A Cor Púrpura pela primeira vez, que ela ficou absolutamente apaixonada pela história. Ela comprou vários outros exemplares do livro para distribuir entre os amigos dela. E passado um tempo, qual não foi a surpresa que ela teve em receber uma ligação de um agente que estava selecionando atores para participar da filmagem do livro. O livro ia virar filme e eles estavam selecionando os atores. Ela ficou encantada com a possibilidade de fazer parte do filme, desse livro que ela estava tão apaixonada, e foi para a audição. Passado mais algum tempo, como ela não tinha recebido nenhuma resposta, ela ligou para saber o que é que tinha acontecido. E a pessoa que atendeu ao telefone, o agente responsável pela seleção, respondeu muito grosseiramente, dizendo que ela não tinha que ligar para eles, que eles é que iam ligar para os atores que tinham sido selecionados e que ele não havia ligado para ela. Ela se sentiu absolutamente rejeitada, ficou muito triste, acreditou que isso tinha acontecido porque ela estava um pouco acima do peso. E aí, como ela estava sentindo um peso muito grande no coração dela por dias, ela começou a rezar para Deus, para que ele tirasse do coração dela essa obsessão que ela estava sentindo pelo livro, por participar do filme, por essa ideia, né, de participar de algo que ela estava muito apaixonada. E aí ela conta que isso fez com que ela desistisse dessa história toda, com que ela resolvesse deixar isso para lá e entregasse mesmo o que ela estava sentindo com relação a essa situação, para que isso fosse resolvido, para que esse peso fosse tirado do coração dela. E aí o mais incrível é que passados mais 2 meses, ela recebeu um outro telefonema dizendo que sim, ela havia sido selecionada e perguntando se ela ainda tinha interesse em participar do filme, o que de fato aconteceu. Então, o que é que a gente pode aprender sobre essa história com relação à entrega? O que é a entrega em si? O que significa dizer que a gente entregou verdadeiramente? Entregar significa permitir que a sua mente seja corrigida com relação a qualquer crença equivocada que você tenha a seu respeito. Quem você é verdadeiramente? Verdadeiramente, em última instância, nós somos um com o universo ao nosso redor. Nós somos seres divinos, nós somos só amor, luz, contentamento. Agora, honestamente, por mais que a gente entenda e aceite isso na nossa mente, você já consegue viver isso na sua vida? Você consegue viver isso na prática, no seu dia a dia? Eu acredito que a resposta para isso seja não. Eu também não consigo, na grande maioria das vezes. E é por isso que a gente precisa treinar. É para isso que a entrega serve. A entrega é uma ferramenta, é uma forma da gente corrigir a nossa mente para que a gente possa experienciar na nossa vida a nossa natureza divina, para que a gente possa experienciar isso na prática. É mais ou menos assim. Imagina que você está sofrendo por causa de falta de dinheiro, por causa de alguma doença ou que você esteja se sentindo sozinho na sua vida. Como a gente se relaciona com o mundo a partir dos nossos 5 sentidos, o que a gente vê refletido não é a nossa real natureza, mas as nossas crenças. A crença de que a gente vive num mundo que é limitado, que é escasso, que é imperfeito. São as nossas crenças
que a gente vê refletidas lá fora e que impedem a gente de acessar a nossa real natureza. E assim, a gente vai repetindo esse ciclo vicioso. A gente começa com a crença, né? A gente tem aqui a crença de escassez. A partir da nossa crença, a gente projeta uma situação. Então, por exemplo, a projeção pode ser o fato de que esse mês eu não tenho dinheiro suficiente para pagar o meu aluguel. E aí, por causa dessa projeção, eu reforço a crença quando eu me sinto mal, quando eu me sinto injustiçado, quando eu me sinto uma vítima desse mundo baseado na crença que eu tenho, baseado na minha projeção. Então, como é que a gente faz? Geralmente, a gente não enxerga a existência da crença. O que a gente enxerga num primeiro momento na nossa vida é a situação já projetada e como a gente se sente com relação a essa projeção. Por isso que é muito contraintuitivo a gente entregar a nossa crença de limitação, a nossa crença de escassez. O que a gente faz, geralmente, é pedir para que uma força maior que a gente, né, Deus ou qualquer coisa na qual você acredite, que tire a gente do sofrimento. E por que é que isso não resolve? Porque a causa do sofrimento é a crença. Então, o que é que a gente tem que entregar? O que é que a gente tem que pedir? Lembra, qual foi o pedido que a Oprah fez? Tire do meu coração este apego, tire do meu coração esta obsessão que eu tenho com relação à participação do filme. Então, no caso, no exemplo aqui que eu tô dando, né, de não conseguir pagar o aluguel, o que a gente deveria pedir é: tire do meu coração e da minha mente a crença que eu tenho de insuficiência, a crença que eu tenho de incapacidade de me autossustentar. E não me dê o dinheiro ou me tire o sofrimento que essa situação tem me gerado. Quando a gente faz isso, a gente não está indo na raiz do problema, que sempre é a crença equivocada ao nosso respeito. Então, de novo, o que é que a entrega faz? A entrega é uma ferramenta para que uma crença equivocada que a gente tem a nosso respeito seja corrigida. Se nós somos tudo o que há, se nós somos um com o universo, como é que um ser divino poderia experimentar escassez, se é ele que gera toda essa realidade? Não faz o menor sentido. Mas como a gente está enxergando essa realidade através dos filtros das nossas crenças, a gente não consegue ver a verdade em si, né? A gente só consegue ver as nossas crenças refletidas lá fora. Sob esse ponto de vista aqui, tudo que a gente consegue enxergar são as nossas crenças. Então, quando a gente entrega uma crença, o que é que a gente está fazendo? A gente está abrindo um espaço para que a gente consiga mudar o nosso ponto de vista e enxergar um pedacinho aqui de quem a gente é. É isso que acontece quando a gente entrega alguma crença equivocada a nosso respeito, para que essa inteligência interior, para que essa nossa melhor parte nos mostre a verdade a respeito daquilo que a gente está vendo. Dentro dessa perspectiva aqui, a gente não consegue enxergar, a gente não consegue resolver. A nossa perspectiva ela é muito limitada a partir do ponto de vista das nossas crenças, a partir daquilo que a gente acredita a nosso respeito. Por que é então que a gente tem tanta dificuldade em entregar? Porque a gente foi condicionado, a gente foi ensinado que a gente tem que correr atrás daquilo que a gente quer, que a vida é dura. A gente foi ensinado a valorizar tudo aquilo que vem pra gente através de muito esforço, através de muito suor, de gastar muita sola de sapato. E aí no final do dia a gente está se sentindo exausto, mas a nossa exaustão não vem de correr atrás das coisas que a gente quer. A nossa exaustão vem do fato que a gente passa o nosso dia, meses, semanas, anos negando quem a gente é. Tudo que a gente vê no mundo refletido como escassez, como imperfeição, como falta,
são resistências a respeito de quem nós somos. Então a gente faz uma força tão grande para negar a nossa real natureza, para continuar colocando o nosso foco naquilo que não é real, mantendo essa mentira estendida através da gente do lado de fora, que é óbvio que a gente vai ficar exausto. Mas pensa aqui comigo, quando a gente olha para a natureza, a flor faz algum esforço para brotar? A árvore faz algum esforço para dar frutos? A vida, quando está sendo gerada no útero de uma mulher, tem algum esforço nisso? Na natureza não existe essa ideia de esforço. Tudo acontece naturalmente e nós fazemos parte da natureza, porque é que na nossa vida ia ser de alguma forma diferente disso. Como é que a gente faz então para entregar e para conseguir experimentar na nossa vida essa fluidez, ver as coisas acontecendo de forma leve, de forma suave, de forma fluida? A primeira coisa que a gente vai fazer, depois que a gente já reconheceu que o que a gente vê refletido na nossa vida são as nossas crenças, vai ser utilizar uma ferramenta do livro Um Curso em Milagres que se chama O Uso Correto da Negação. Nega que qualquer coisa que não venha de Deus, que não venha da fonte, possa te ferir. Então, o que é que ele quer dizer com isso? Que qualquer crença equivocada que a gente tenha a nosso respeito não tem nenhum poder sobre a gente. Então, quando vier o medo de que a gente não consegue, por exemplo, pagar o aluguel, na sua mente você vai repetir para você: eu devo estar vendo essa situação de uma forma equivocada, porque eu sou um ser divino, eu não posso estar experimentando a escassez. Eu devo ter percebido essa história de uma forma equivocada. Eu devo estar expressando uma crença equivocada a meu respeito no mundo. Para algumas pessoas, isso vai ser suficiente, porque a gente está trabalhando no nível da nossa mente. Para outras pessoas, pode ser necessário que a gente libere também a energia que a gente sente com relação a essa crença. E aí, para liberar essa energia, você vai pedir a sua inteligência a uma força maior que você mesmo, para que ela te mostre a verdade a respeito dessa situação. Você vai admitir que do ponto de vista de onde você está, você só consegue enxergar as suas crenças projetadas. Você não consegue enxergar a sua natureza divina. Então você entrega esse sentimento. Você pode pedir: inteligência interna, eu te entrego essa crença que eu tenho de escassez, para que isso seja corrigido. Corrija a minha mente. Eu estou pronto para entregar. E aí é óbvio que na nossa vida a gente sempre vai ter coisas que a gente tem mais facilidade de entregar e coisas que a gente tem menos facilidade. Tudo aquilo que você valoriza muito na sua vida, vamos supor que você tem uma crença que você só vai conseguir ser feliz, ficar em paz e estar pleno quando você tiver uma determinada quantia de dinheiro no banco. Se você tem essa crença, se você pensa muito nisso todos os dias, talvez essa seja uma crença que você tenha mais dificuldade de entregar. Porque quando a gente tem dificuldade de entregar, a gente sente um medo interno muito grande de que se a gente abrir mão, se a gente parar de fazer planos nós mesmos sobre a forma como a gente acredita que essa situação tem que se desenrolar, a gente tem um medo de que isso nunca aconteça, de que a gente nunca vai experimentar. Então, para algumas coisas, a gente vai ter mais dificuldade de entregar. Então, o que é que eu sugiro? Entregue aquilo que é mais simples para você, aquilo que você não tem tanto apego, que você não valoriza tanto, que para você não é tão importante na sua vida. Por que é legal que a gente treine com as coisas que a gente valoriza menos? Porque a partir do momento que você se dá a chance de treinar, ainda que seja com coisas que não sejam tão importantes para você, você vai perceber o resultado e você vai começar a construir a
confiança de que isso dá certo, de que isso funciona dessa maneira. Então entregue aquilo que não for tão importante para você, aquilo que você valorizar menos. Outra coisa legal de fazer com relação a isso é anotar. Anote aquilo que você tem dificuldade de entregar, porque isso te ajuda a trazer consciência e pode ser que com o tempo, depois que você vir os resultados das suas entregas menores, você já consiga entregar isso também. E anote as coisas que você entregou, as coisas pequenas que você não valoriza tanto e o resultado disso. Ponha no papel, porque a gente esquece. Isso já aconteceu comigo várias vezes, de entregar alguma coisa e depois ficar completamente de boca aberta com o resultado, porque ele vem de uma forma completamente inesperada. E aí na mesma hora eu rio de mim mesma e fico me perguntando, eu sofri tanto tempo com isso, né? Pra quê? Pra nada. Um tempo investido no nada. Porque se eu tivesse entregado desde o primeiro momento, a situação já teria se resolvido. Então, por fim, qual é a ideia por trás da entrega? Entregar não significa dizer que você vai sentar no sofá e não vai fazer mais nada da sua vida porque você está entregando tudo para que seja resolvido pela sua inteligência interna, pelo universo, e então você não precisa fazer mais nada. Entregar significa mudar o seu estado interno enquanto você está fazendo aquilo que você tem que fazer. Se você tem que trabalhar todos os dias e você não gosta do seu emprego, você quer mudar de trabalho, você ir para o trabalho que você está hoje reclamando, se sentindo mal, não vai ajudar em nada a mudar a sua vida, porque você está colocando foco no lugar errado. Agora, se você entrega esse sentimento para a sua inteligência superior, para que ele seja resolvido, e você consegue deixar de pensar nisso e trabalhar com uma outra motivação, se sentindo bem, você abre espaço na sua vida para que uma realidade diferente se manifeste. Então, esse é o resultado da entrega. O resultado final da entrega, quando a gente entrega as nossas crenças, dentro daquele ciclo vicioso, o que muda é a forma como a gente se sente, porque a gente para de projetar a crença fora. A crença foi entregue. E como a gente elimina dentro desse ciclo vicioso a projeção, a gente não se sente mal quando a gente está vivendo a mesma situação, às vezes, na nossa vida. E aí, a hora que a gente muda a forma como a gente se sente, é como se a gente tivesse ali aberto aquela portinha, aquela brechinha de mudança de percepção e, como consequência disso, a nossa vida também muda. Tá bom? Era isso que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Muito obrigada. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu curtir. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!